Estamos de volta com o último bloco do programa Direito da Gente. Hoje numa edição muito especial em que nós recebemos no estúdio o Dr. Fábio Piló, que é advogado e presidente da Comissão de Assuntos Carcerários da OAB-MG. Dr. Fábio, no bloco anterior nós falávamos aqui da triste realidade dos presídios e em especial, o senhor até chamou atenção, da situação do nosso presídio aqui, o famoso presídio do Mambengo, né, como é carinhosamente chamado pela população, que é uma das piores unidades prisionais do estado de Minas Gerais, não é isso? Pois é. Mas eu encerrei o bloco anterior dizendo que, do meu ponto de vista, existe uma esperança. E essa esperança se chama APAC. E aqui em São João del Rei até nós temos um modelo muito bonito. É um lugar até bonito de se ir para visitar. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa realidade da APAC, dessa estrutura e dessa filosofia de tratamento do preso. As APACs, elas são, sim, uma esperança nesse nosso atual cenário carcerário. Por quê? As APACs, elas cumprem a Lei de Execuções Penais e a Constituição. Nada mais do que isso. Vocês têm uma APAC aqui, eu conheci ontem. É um local aberto à visitação, né? Tem uma loja de imóveis sensacional. Eu aconselho, recomendo aos telespectadores uma visita. Mas vamos lá. A APAC, ela recebe aquelas pessoas já condenadas. Tá? Eu fui na APAC masculina, aqui também tem a feminina. Aquelas pessoas que querem realmente abrir, expandir os horizontes para uma vida melhor, que querem mudar. E a APAC, ela te dá toda a estrutura para isso. Com uma diferença do sistema tradicional, uma diferença financeira, o custo beira 1/3 do valor que se gasta no sistema tradicional. Comenta-se que no sistema tradicional gasta-se por cada preso a quantia em torno de R$3.000. E no método da APAC o custo gira em torno de R$800 por pessoa encarcerada. Como isso é possível, não sei. Dinheiro público dentro do sistema tradicional, não sei o que ocorre ali dentro, né? Por que se gasta tanto, sendo que não se fornece nada daquilo que consta em lei à pessoa encarcerada. Então, não vamos entrar nessa seara, porque senão vamos gerar polêmica, né? Mas a APAC, aqui de São João del Rei, eu fiquei muito surpreendido com as condições dos presos. Lá as celas respeitam as condições de salubridade, de espaço por pessoa. Você acorda, você vai estudar, depois você vai trabalhar, tem horário de almoço, a disciplina é muito rígida, né? Eu falo até com meus clientes que eu vejo que são um pouco indisciplinados, vocês não vão aguentar a APAC, porque a APAC ela é praticamente um militarismo na questão de disciplina, que é bom, porque dá limites. E a ressocialização, como eu já havia dito, ela é baseada também em limites. E o limite ali, ele vem através da disciplina de horários e conduta. Então, horário para almoçar, depois do almoço, trabalho a tarde inteira, cursos, e à noite tem um lazer, até na hora que eu fui, era à noite, eles estavam jogando bola, jogando dama, pintando, fazendo artesanato em geral, e após isso, dormir. Então, de tanta atividade durante o dia, eles querem chegar na cela à noite e apagar para o dia seguinte. Então, são pessoas que estão produzindo, pessoas que não estão no ócio, dentro de uma cela, trancadas com várias outras na mesma situação. Então essa é a diferença, o cumprimento da lei, nada mais do que isso, eles cumprem a lei. E a gente tem também a ausência da figura do agente carcerário, né? do servidor público que faz a tranca. Lá não, os próprios presos fazem essa questão de disciplina, organizam isso. Mas como é que funciona? Por que funciona? Por que os presos respeitam o outro preso e no sistema tradicional não respeitam os servidores, os agentes? Primeiro, há o tratamento digno entre eles, um respeita o outro. São iguais, né? São iguais. Você não precisa humilhar aquela pessoa, você não precisa bater naquela pessoa. Você conversa, você tem diálogo, são seres humanos, né? E seres humanos que pensam também, não é porque são presos que não pensam. Às vezes eu penso até que o que está no sistema tradicional, alguns, claro, não pensam. Mas aí há o tratamento igualitário, eles se respeitam e ele tem medo de sair da APAC e ir para o sistema tradicional. Então ele sabe, se eu descumprir as normas, eu vou ser encaminhado para o sistema tradicional. Então por isso que está muito certo. Aqui em São João, o grande problema que vocês possuem
é a falta de concessão de benefícios, né? Mas isso nós vamos tratar depois com mais detalhes. Mas a APAC é sim um paliativo, na verdade é uma solução, não é nenhum paliativo, é uma solução ao cumprimento das leis, cumprimento especial da Lei de Execuções Penais. Doutor Fábio, até aproveitando que o senhor tocou no assunto da concessão de benefícios, eu vou chegar lá, mas só queria destacar que, como o senhor falou, o que eu acho bacana na APAC, e muita gente às vezes fica até chocado com isso, é que quem tem a chave da cela são os presos. São os próprios presos. Você chega lá, quem abre a portaria para você é um recuperando, né? É isso. Que é o que está inserido no sistema APAC. E lá, muita gente pensa assim, então lá só fica gente que é crime menor, né, de menor potencial ofensivo, ou pessoa que está no regime semiaberto, aberto. Não, tem regime fechado, tem regime semiaberto, é uma unidade prisional como outra qualquer. Que cumpre a lei. Que cumpre a lei. Nada mais que isso. Né? Agora, existe uma figura central, se eu assim posso dizer, na questão da recuperação desse preso, ou de fazer esse sistema prisional funcionar e evitar superlotação, observar o cumprimento das normas, tanto da Constituição quanto da Lei de Execução Penal, que é a figura do juiz da execução penal. Queria que o senhor nos dissesse a importância e o porquê de, se a gente tivesse se a gente tiver um bom juiz de execução penal, qual é a transformação que ele pode fazer num sistema prisional? Pois é. Juiz, né? Figurinha. Os juízes são uma grande preocupação da comissão quando das vistorias em todo o território. E nós procuramos sempre manter um diálogo próximo com os juízes, com os promotores também, com os defensores públicos, e com o conselho da comunidade, né, com as pastorais carcerárias, etc. Mas o juiz, a sociedade não tem noção da importância dessa pessoa para a própria sociedade. Por quê? Porque é ele que cuida da execução das penas das pessoas já condenadas e é ele que determina o aprisionamento daquelas pessoas que erraram. Então, a lei, no caso o Código de Processo Penal, ele traz requisitos para o aprisionamento daquela pessoa que errou. E esses requisitos, eles são expressos. Se você não cumpriu os requisitos, você não deve ser encarcerado. Nós temos que lembrar que a prisão, ela é uma medida extrema. Ela deve ser a última medida a ser adotada quando se descumpre uma norma, né? Quando se erra. Porque nós temos outras medidas hoje no Código de Processo Penal, como a prisão domiciliar, como a tornozeleira, como a proibição de frequentar determinados lugares, etc. Se nenhuma dessas medidas for necessária, aí sim se aprisiona. Pois bem, condenado. Quando você é condenado, a execução ela passa por estágios. Você não entra no sistema, fica fechado e sai do dia para a noite. É colocado na rua e pronto. Você tem uma progressão, né? Ele é gradativo. E daí como é que funciona? Com requisitos objetivos como bom comportamento, e etc., né? Tempo, você vai progredindo para o semiaberto e o aberto. E se isso não ocorre, se aquela pessoa encarcerada ela tem o seu direito e esse direito não é concedido a ela, o que acontece? Gera uma revolta. Imensa. E se gera essa revolta, essa pessoa, um dia ela vai sair revoltada. Vai sair revoltada com todo mundo. Ela não vai ter ânimo para estudar dentro da cadeia porque ela está lá num prazo a mais do que ela devia. Então o juiz deve observar estreitamente o cumprimento da lei de execuções de forma estrita na concessão dos benefícios, porque ele consegue acalmar uma cadeia com a concessão de um benefício a um preso. Ele não sabe o poder que ele tem, a sociedade também não sabe. Então eu peço encarecidamente aos juízes que estão nos ouvindo, em especial aos juízes das varas de execuções, né, da região, que se atentem a essa questão da concessão dos benefícios, porque é um direito, não é um favor. Conceder um benefício de progressão de regime, de remissão, né, 3 dias de trabalho por um dia de pena, 12 horas de estudo por um dia de pena, não é uma faculdade não, do senhor juiz não, é uma obrigação a concessão desse benefício, não é um favor. É um direito dele e ele faz jus a esse direito. E se esse direito não é concedido, esse cara vai ficar revoltado. E vai atrapalhar todo o restante da execução, não só dele, quanto dos colegas também que observam essa injustiça que ocorre. Não é porque esse cara errou que ele deve ser injustiçado dentro da unidade prisional.
Então eu peço mesmo, encarecidamente, a todos os juízes que se atentem a essas condições, porque se os benefícios forem concedidos no prazo correto, se as prisões forem decretadas da forma que a lei prevê, o sistema carcerário ele vai acalmar e o número de encarcerados vai reduzir muito, porque muitas das pessoas que se encontram presas não deveriam estar lá mais. Perfeito. E eu não pude deixar de terminar o programa sem tocar nesse assunto. Um dos grandes problemas que nós temos no nosso presídio aqui é a quantidade de pessoas do regime semiaberto que ficam encarceradas. Porque, em regra, o regime semiaberto, a pessoa poderia ir trabalhar na rua, não é isso? Ela ganha direito ao trabalho externo se ela cumprir os requisitos. Mas ela não pode ficar encarcerada no mesmo local que já existem pessoas no regime fechado. Recentemente, o Supremo editou a súmula vinculante que trata disso. Então, se o juiz daqui coloca pessoas do semiaberto no mesmo local de pessoas que estão no regime fechado, ele está descumprindo uma determinação, uma súmula do Supremo Tribunal Federal. E eu aconselho aos advogados que façam as reclamações devidas ao Supremo, né? É a forma correta, que chama reclamação, ao Supremo Tribunal Federal, exigindo o cumprimento da súmula vinculante específica. Perfeito. Então, Fábio, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso programa. Foi um prazer receber o senhor aqui, uma figura que tem se destacado e tem atuado em prol não só desse belíssimo trabalho que a OAB tem feito, especialmente na pessoa do nosso presidente, que eu tenho muito orgulho de tê-lo como presidente, doutor Antônio Fabrício, porque deu continuidade, está fazendo cada vez mais pela advocacia mineira, né? A gente vê, eles são incansáveis, a equipe, tanto o nosso presidente da OAB quanto a equipe que ele escolheu, são incansáveis, trabalham demais em prol da advocacia. Isso é um verdadeiro alento para nós. E em prol da sociedade, né? Também, isso nos dá uma segurança muito grande. E eu queria deixar o espaço para o senhor deixar uma mensagem para os nossos telespectadores. Eu gostaria primeiro de agradecer ao Rafael, à TV Campos de Minas e ao programa Direito da Gente pela oportunidade de falar um pouco com vocês aqui de São João del Rei e região e pedir a vocês, telespectadores, que compreendam a real função das penas e que acreditem naquelas pessoas que se encontram encarceradas. Elas são seres humanos, sim, e elas vão retornar à sociedade. Como é que nós queremos que essas pessoas retornem? Né? Vamos pensar, vamos refletir, vamos pensar no porquê das penas, fazendo esse paralelo com a educação das crianças que nós temos hoje. É isso que eu peço e gostaria de agradecer muito ao convite e me colocar à disposição para uma nova oportunidade, porque o assunto ele é instigante, né? E se deixar nós vamos falando aqui até por horas. Aí preciso fazer uns 4, 5 programas para tentar esgotar. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Rafa. Agradecido, presidente. Se você perdeu alguma parte desse programa ou deseja revê-lo, ele é reprisado todas as quintas-feiras às 10h40 da manhã e às sextas-feiras às 10 da noite. Nós voltamos numa próxima oportunidade. Muito obrigado pela sua audiência e paciência. Até lá!